Boa noite a todos. Ô, gente, pode ser melhor, hein? Boa noite a todos. Boa noite. Aí, viu? Deu certinho, que coisa boa. Meus queridos, é com muita alegria que a Casa de Miramês recebe a todos vocês para mais uma noite de estudos à luz da doutrina espírita. E hoje nós vamos falar sobre um tema, o conhecimento do futuro. Quem vai falar para nós é nosso irmão Milton. Mas antes disso, eu queria saber, tem alguém aqui pela primeira vez numa casa espírita ou na Casa de Miramês? Seja bem-vindo e que Jesus te traga o esclarecimento e o conforto que você veio buscar. Meus queridos, recadinhos rápidos para a gente dar aquela aquecida no motor. Nós temos algumas tarefas que ocorrem nas segundas e quartas-feiras, durante o horário da reunião pública, de evangelização infantil, pré-mocidade e evangelização de bebês. Aos sábados, nós temos a mocidade, às 14 horas. E também aos sábados, às 17 horas, o estudo chama ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Sintam-se convidados, tá? Outra coisa também, nós temos vagas abertas para o coral. Todos os sábados, às 16 horas, aqueles que estiverem despertando essa veia artística, fiquem à vontade. Vozes são sempre muito bem-vindas, tá? E uma outra coisa bacana, a livraria esse mês de maio e junho está com uma promoção bacana, gente. Está até com 20% de desconto em livros novos e livros usados.
fiquem à vontade de ir lá consultar a nossa livraria. E, por último, mas não menos importante, nesse sábado, dia 25 de maio, de 14 às 17 horas, aqui na Rua da Fraternidade, ocorrerá o seminário Uma Oportunidade, chamada Família. Sintam-se convidados a participar conosco desse estudo maravilhoso. Haverá um lanche colaborativo ao final e a gente pede a ajuda de 1 quilo de alimento não perecível para a gente poder reverter para as famílias necessário. Quer dizer, reverter está errado. O termo está errado, esse termo. Eu descobri essa semana. Reverter quer dizer voltar. Não é voltar. É direcionar para as famílias necessitadas. A gente usa muito esse termo. Vou reverter para fulano, vou reverter. Não está revertendo, está voltando. Bacana, né? Língua portuguesa. Então, teremos isso. E dia 15/6, podem aguardar aí, pode marcar na agenda, de 14 às 20, nós teremos a nossa festa junina aqui embaixo. Estão todos convidados com muito amor e muito carinho para participar desse momento de confraternização, de troca de energia tão gostosa e de uma comida maravilhosa. Temos canjica, temos caldos, temos doces, enfim, o negócio é sensacional. Nesse dia vocês podem esquecer do regime. Aqueles que são diabéticos não precisam se preocupar, tá? A comida tem açúcar, mas aqui dentro não faz mal. Podem comer sem problema nenhum. Bebam muita água e insulina depois. Mas todo mundo fica bem. E fiquem à vontade de vir, serão muito bem-vindos. E a gente também conta com vocês para ajudar, porque essa festa ela é uma festa de confraternização, mas a gente usa os recursos revertidos de novo, revertido, olha aí, olha o vício de linguagem. Os recursos angariados nos ajudam na manutenção da casa. E aqueles mesmos que tiverem condição de nos ajudar a fazer essa festa, ali fora tem um cartazinho com os itens que a gente precisa para poder fazer as guloseimas. Bom, vamos para o que interessa, que nós viemos aqui não foi falar de comida, foi falar de Jesus. Então vamos começar essa noite maravilhosa, rogando ao Divino Mestre, esse irmão maior, companheiro dileto, todo o amparo, toda a proteção que a gente precisa, porque nós somos tão pequenos diante da imensidão da criação e do que ela nos proporciona de crescimento. Assim, Divino Jesus, Mestre irmão de todas as horas, aqui nos colocamos na nossa condição de eternos pedintes, de mãos estendidas para Ti, rogando, nos ampare, nos ilumine, nos guarda, nos guie, nos conduz nessa nossa caminhada, a fim de que possamos, Jesus, aproveitar esse momento maravilhoso que a instrução nos proporciona, da tão necessária liberdade dos grilhões da ignorância. Conduza o palestrante da noite segundo os teus sábios desígnios, que possa ele, Senhor, desenvolver o assunto, o tema, na mais perfeita consonância com os teus sábios ensinamentos. E fica conosco, Divino Jesus, hoje, agora e por todo sempre, que assim seja. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Saúde e alegria para todo mundo. Que Jesus esteja nos nossos corações, na nossa mente, e que Jesus possa ir na casa de todo mundo, tirando de lá toda doença, toda maldade, toda perturbação, trazendo paz, saúde, alegria entre o casal, entre os filhos, entre os irmãos, e os jovens casais que possam ter saúde, emprego, casa para morar, e que possam receber os filhos de Deus como seus próprios filhos. E quando chegar o fim desta vida, ao devolver os filhos a Deus, que eu faça cheio de sabedoria e bondade, né? O nosso tema é muito interessante, o conhecimento do futuro, né? Então, existem muitas revelações espirituais. Para quem quer pesquisar, para quem quer conhecer, temos literatura vasta, no Velho Testamento, no Novo Testamento, né? Mesmo na doutrina espírita, nas obras subsidiárias da doutrina espírita também, né? E o mundo é cheio de médiuns.
Nós temos médiuns em todos os lugares, em todos os templos, em todas as igrejas. Eu queria começar lembrando que o estudo que nós vamos apresentar está embasado no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Novo Testamento de Jesus, no livro A Gênese, também, de Allan Kardec, e num livro cujo título é Não Será em 2012. Autores Geraldo Lemos Neto e Marlene Nobre. Geraldo Lemos Neto conviveu muitos anos com Francisco Cândido Xavier, que foi um grande médium. E muita coisa que o Francisco Cândido Xavier viu, percebeu, não podia ser impresso, não podia ser divulgado na época. Mas nós vamos começar bem. Nós vamos começar com Jesus. Dizem que quem está com Jesus está bem acompanhado, não é? E nós vamos lembrar o que Jesus disse, talvez aí a mais grave, a mais séria advertência que Jesus fez, que está no capítulo 24 de Mateus, quando fala do sermão profético. Ele fala dos princípios, do princípio das dores, que diz assim: ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas serão o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. E nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Está no Evangelho, Mateus capítulo 24. Lemos às vezes tão apressados que nem meditamos, nessas palavras de Jesus, tão sérias, tão profundas. São advertências graves para nós não nos assustarmos diante das tragédias, diante das guerras, das doenças, da peste, diante da perseguição. Ele fala, isso é apenas o começo. Está claro aqui, é apenas o começo. E ele completa, ele dá uma pausa e ele completa aqui, os que tiverem na Judéia, fujam para os montes, ou seja, suba o seu nível, saia das intrigas dos judeus e dos fariseus, suba. Os que estiver sobre o telhado, não desça para pegar coisa alguma na sua casa, ou seja, não volte a pegar a matéria, continue no estado elevado. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Quem estiver no campo é quem está no trabalho. Quem já está no trabalho, continua. Não largue as suas tarefas, o seu trabalho, os seus estudos, a sua vontade de melhorar, por nenhum atrativo do mundo. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. O inverno aqui representa a velhice, Buscai as coisas de Deus na sua mocidade. Paulo de Tarso ensinando. Buscai as coisas de Deus na sua mocidade. Depois de velho, está ótimo. Vamos buscar Deus mesmo depois de velho, mas o ideal é começar desde jovem.
desde criança, sendo conduzido pelo pai, pela mãe, pelos familiares, né, para o templo, formando já a ideia do cristianismo, a ideia do espiritismo no coração da juventude. Nem no sábado, porque o sábado é dia do culto, é o dia reservado ao Senhor. Então não deixe para o último dia, é o último dia da semana, 7º dia, o dia do culto, sábado. O primeiro dia é o domingo, em italiano domenica, e o último dia é o sábado, o dia do culto. Então não deixe para o último dia. No último dia tudo é mais difícil, porque haverá então grande aflição. Gente, é Jesus que está falando, está no Evangelho. Haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Por causa das pessoas santificadas, por causa das pessoas dedicadas ao bem, dedicadas à caridade, esses dias são abreviados. Então, o melhor lugar para encontrar Deus é no trabalho, é nos estudos, é na vigilância íntima, sabendo que de um momento para o outro nós podemos ser chamados por Deus. Quantas pessoas estavam no seu dia a dia trabalhando, fazendo ali as suas atividades e de repente cai e desencarna. Essa semana vi um vídeo de um palestrante espírita que estava dando uma entrevista no rádio, né? E ele falando, respondendo a pergunta do locutor, quando de repente ele disse: olha, eu estou sumindo, e desencarnou, né? Então é muito bom quando o Senhor chegar, nos encontrar no trabalho. Não foi isso que Jesus falou? Né? Muito bem, então o Livro dos Espíritos ensina para nós, na pergunta número 868, que o futuro está oculto. Livro dos Espíritos, o futuro está oculto. Só em casos raros, somente em alguns casos excepcionais, Deus permite a revelação do futuro. Então, a princípio, a priori, o futuro é oculto. Por quê? Na pergunta 869 responde: por quê? Se nós conhecêssemos o futuro, se nós conhecêssemos o que vai acontecer na frente, nós não estaríamos dando nenhuma atenção para o momento presente. Ia todo mundo na lotérica julgar nos números que vai ser sorteado. Né? Vocês acreditam que já teve gente que procurou o centro espírita para saber qual o número do resultado? Vocês acreditam? Incrível! Já aconteceu. A pessoa foi procurar uma orientação espiritual e o motivo era esse: eu queria o número que vai dar no sorteio, que eu estou cheio de dívidas. Né? Então, se nós soubéssemos essas coisas, né, não tinha nenhum espírita pobre, não é mesmo? Estava todo mundo nadando no dinheiro que nem o tio Patinhas. Mas essas coisas não são reveladas, porque se fosse revelada, a gente não ia fazer nada. Se nós soubéssemos, se nós arrumássemos um jeito de conquistar o gabarito da prova, né, a prova de matemática, cálculo matemático, se a gente arrumasse um jeito de pegar o gabarito da prova, a gente ia estudar? Não ia mesmo. Você ia esconder o gabarito ali no meio dos lápis, em qualquer lugar, na hora da prova você só ia preencher o gabarito, mais nada. Não é? E não pense que isso não acontece, não, porque acontece. Uma conhecida nossa, uma médium, uma grande médium, 17 anos de idade, uma mediunidade fora de série, a Marta. Ela contou para nós que estava estudando, fazendo 2º grau, e não tinha estudado como deveria. E na hora da prova, ela apertada, veio um espírito, ela é médium vidente, chegou perto dela, ela ficou toda feliz, ela achou que fosse um mentor espiritual, e falou para ela: marca essa aqui,
Ela foi lá e marcou. Aí ela ficou toda feliz. Hoje eu vou recuperar minha nota, né? Vou fechar essa prova, né? Aí o Espírito viu que ela ficou satisfeita, marca agora aquela. E foi assim a prova todinha. Ele ditou para ela todas as questões. Muito bem, foi a primeira a terminar. A professora ficou assustada, que ela era uma aluna que não estava dominando tão bem a matéria. Os colegas ficaram admirados de ver a Marta, né? Logo a Marta sair primeiro que todo mundo. Ela toda feliz. Olha que felicidade em glória, né? Uma felicidade injusta esta. Toda feliz. Quando foi uma semana depois, a professora trouxe as provas para devolver. Marta, presente. Está aqui, Marta, sua nota. 0. E ela ainda viu o Espírito que ditou para ela, rolando no chão de rir, feliz da vida. Ele conseguiu enganar, né? Vocês sabiam disso? Perguntaram para o Allan Kardec assim, o Allan Kardec perguntou para os espíritos superiores, perguntou para eles, qual que é o melhor médium? Qual que é o melhor médium que existe? E os espíritos responderam de forma generalizada. Olha que coisa, que resposta mais sábia e mais inteligente. Eles disseram, o melhor médium é o que é menos enganado. Significa que todos são enganados, viu? Tem gente que toda hora está lá consultando o médium, né? Consultando o médium para tudo. Que complicado. O Allan Kardec fala no Livro dos Espíritos que as revelações de ordem pessoal, aquelas revelações particulares, são as piores. Elas são desprovidas de autenticidade. São desprovidas de autenticidade. Você não pode confiar nela. Uma das maiores médiuns videntes, das maiores profetas que nós tivemos notícia nos últimos anos, chama-se Baba Vanga. Baba Vanga, uma grande médium, sem dúvida nenhuma. Mas ela errava muito. A média de acerto dela é de 85%. O apóstolo João o Evangelista, que tem 2 João, né? Tem João o Batista, que é primo de Jesus, e João o Evangelista, que era o mais jovem dos apóstolos. Ele diz para nós numa página, filhinhos, cuidado, não acrediteis em todos os espíritos. Veja primeiro se esses espíritos são de Deus. Ixi, complicou, né? Por quê? Olha, é uma observação muito simples. Nós vamos confiar em qualquer pessoa que a gente encontra por aí? Não podemos. E o que são os espíritos? Os espíritos são os homens desencarnados. Se nós não acreditamos, não confiamos em estranhos que nunca vimos, como é que nós vamos confiar nos espíritos que a gente nem está vendo? Hein? João falou, filhinhos, não acrediteis em todos os espíritos. Um colega meu gastou um dinheiro bom. Ele foi numa vidente recomendada, daquelas que cobram caro. E chegando lá, ela está perguntando, e ele respondendo, e ele está falando, taratatá, torototô, e ele, né, ela acertando alguma coisa, e ele foi apanhando confiança. O resultado, no final ela falou assim, vocês têm uma casa na roça, não tem? Gente, quem não tem uma casa na roça? Às vezes a gente não tem, mas tem um avô, tem uma avó, tem um tio, alguém... Tem sim, tem uma casa lá em Diamantina. Pois é, eu estou vendo aqui que tem um pote de ouro enterrado lá. Olha a falta de responsabilidade dessa médium. Eu estou vendo aqui que tem um pote de ouro enterrado lá. Resultado, no final de semana reuniu a família toda, alugaram um ônibus, levando enxadão, picareta, marreta, tudo. Demoliram a casa, quebraram tudo, arrancaram os alicerces. Até hoje não acharam esse tal pote de ouro. A coisa é complicada. Então, Deus permite que o futuro seja revelado somente em algumas circunstâncias. Algumas vezes, o futuro poderá ser revelado. Mas a sabedoria divina é muito grande em esconder de nós o futuro, porque senão ninguém trabalha, senão ninguém estuda.
ninguém se esforça. Vai ficar lá esperando o futuro se realizar, né? E é tudo que os espíritos enganadores querem. A pessoa perde uma reencarnação todinha, de braço cruzado, porque os espíritos falaram que vai acontecer, então eu não preciso me esforçar. Vocês perceberam as artimanhas das trevas enganando as pessoas? A pessoa poderia ser um grande cientista, um grande professor, um grande trabalhador, e vira um inútil por causa de uma profecia, de uma enganação. Então, Pedro, o apóstolo Pedro, quando estava em Roma, ele teve um sonho profético. Pedro sonhou, está lá no livro Paulo Estevam, capítulo 10. Ele sonhou que teve um sonho, que teve uma imagem, né? Nas vésperas da grande perseguição que o imperador Nero promoveu contra os cristãos. Pedro sonhou, e ele viu no sonho dele uma grande cruz no céu, parecendo uma nuvem enorme, que flutuava no céu como uma nuvem, uma cruz enorme. E ela cobria todos os cristãos, e aonde ela cobria ficava tudo escuro. Estava sendo anunciado para Pedro, através do sonho profético, as perseguições que estariam acontecendo ali, na época que o apóstolo João foi preso pelo prefeito de Roma, o Tigelino. Então, Pedro teve essa orientação: se prepare, porque vai começar a grande provação. E foi um dos momentos mais difíceis dos cristãos em Roma, porque foram aprisionados, muitos foram queimados, muitos foram devorados pelas feras. Ser cristão naquela época era muito difícil. E as pessoas eram cristãs, dedicadas, firmes, né? Muito bem. Então, a certeza de um acontecimento, a certeza de que as coisas iriam acontecer, deixariam as pessoas despreocupadas, ociosas. Então, numa situação de alegria, numa situação feliz, todo mundo iria ficar contente. Mas numa situação de tristeza, numa situação negativa, todo mundo iria ficar triste, aborrecido, mas ninguém ia fazer nada para mudar. Os grandes estudiosos dizem para nós que a profecia foi feita para não acontecer. Sabia disso? As profecias foram feitas, anunciadas, para não acontecer. Porque a profecia é: se vocês não mudarem de postura, se vocês não mudarem de posição, vai acontecer isso, isso e isso. As pessoas mudam. É essa a função da profecia. As pessoas mudam, as pessoas corrigem, as pessoas ficam vigilantes. Então não há necessidade de acontecer. Há uma derrogação na lei. Não há derrogação da lei, mas uma derrogação na lei, de acordo com a intervenção divina. Não foi isso que aconteceu com o profeta Jonas? O profeta Jonas chegou na cidade de Nínive e falou com o rei: olha, Deus vai destruir a sua cidade. Deus vai destruir a sua cidade porque aqui só tem perversidade, só tem glutonaria, vício de todo tipo, e Deus mandou eu vir cá avisar que vai destruir. O Jonas falou assim e vazou da cidade, porque tinha convicção que a cidade ia ser destruída. E ele ficou do lado de fora esperando. Aí ele fez uma barraquinha, plantou lá um pezinho de abóbora, e o pezinho de abóbora começou a crescer, lastrar, e ele está esperando Deus destruir a cidade. E o rei aflito. O rei mandou os ministros: não, vão acabar com a prostituição, vão acabar com a beberrança, vão acabar com o vício, vão acabar com tudo, porque nossa cidade não pode ser destruída. E o Jonas está do lado de fora esperando. E um dia aquele pezinho de abóbora cresceu, deu flores, começou a dar as abobrinhas, ele todo feliz. Numa noite, chegou lá um bicho, talvez um rato, e roeu a raiz da abóbora. E no dia seguinte ela amanheceu murcha
e morreu. O Jonas começou a chorar. Aí Deus se apresentou para Jonas: Jonas, por que você está chorando? Porque o meu pezinho de abóbora morreu, Senhor. Jonas, eu não estou te entendendo. Você quer que eu mato milhares de pessoas por causa da prostituição, por causa do adultério? E você está chorando por causa de um pezinho de abóbora? Cadê o bom senso, Jonas? Né? Mas o recado foi tão importante que o rei de Nínive transformou a cidade. Então não aconteceu nada. Está vendo? Então o objetivo da profecia é esse: é mudar as pessoas. Se as pessoas não mudam, vai acontecer. Né? Muito bem, os espíritos enganadores, então, se divertem em fazer previsões, sem se preocupar com a verdade. E as pessoas encantadas, com o desejo de ficarem ricas, de ficarem poderosas, ficam cheias de brilho nos olhos com as revelações dos espíritos enganadores, dos espíritos brincalhões, e eles se divertem. Porque toda vez que a gente cai no conto deles, a gente cede energia para eles. A gente cede fluido vital para eles. E passamos a ser naturalmente vampirizados. Todo mundo fica com medo quando fala vampirizado, né? Todo mundo pensa no Drácula, que vem com os dentes enfiando no pescoço e chupando sangue. Gente, vocês me perdoem, mas eu não quero assustar ninguém. A grande maioria de nós é vampirizada e não sabe. Quando nós almoçamos sem orar, nós vamos ser vampirizados. Quando nós dormimos sem orar, quando nós insistimos em viver sem as orações, sem a presença divina na nossa vida, chegarão espíritos enfermos, espíritos doentes, espíritos perturbados junto de nós. Só a aproximação deles junto de nós, naturalmente, a gente já começa a perder vitalidade para eles. Aí a pessoa fica fraco, doente, cansado, não consegue fazer nada, faz exame de tudo quanto há, não encontra doença nenhuma, mas a doença espiritual está sendo vampirizado. E muita gente nem sabe disso. A falta da oração, a falta do culto no lar, protege a nossa casa, porque dentro de casa tem criança, tem velhos, que também são vampirizados. Costumam os pais levar para casa o vampiro, né? Não tem culto no lar, não tem respeito na família, e os vampiros deitam e rolam naquela casa. Então a oração, leva os filhos para o centro espírita, leva os filhos para a evangelização infantil, leva os jovens para a mocidade, vai fazer campanha do quilo, vai cantar no coral. Nós precisamos passar a nossa fé para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos, porque nós vamos precisar reencarnar de novo. E nós vamos reencarnar onde? Lá na China? Lá na Rússia? Na Índia? Não, nós vamos reencarnar dentro da nossa própria família. Nós vamos ser filhos dos nossos netos. Se nós não demos nada de educação moral para eles, se nós não ensinamos nenhuma religião, nenhuma fé para eles, o que é que eles vão passar para nós? O que é que eles terão para passar para nós? É grave isso. Você sabia por que o espiritismo acabou lá na Europa, na França? A França, durante muitos anos, teve a bandeira do espiritismo. Porque na França o espiritismo ficou na mão de gente velha. Não tinha evangelização infantil. Não tinha mocidade. Era só gente velha, disputando cargos, disputando títulos. Esqueceram dos jovens. Os velhos foram desencarnando. Acabou. Veja como é grave as coisas. Leon Denis falou para nós. Leon Denis, o filósofo e poeta espírita, ele diz: o espiritismo será aquilo que nós fizermos dele. Tem assistência espiritual, com certeza, mas nós não podemos ficar de braço cruzado esperando que as equipes espirituais, os espíritos, façam tudo por nós. Vocês acreditam que há pouco mais de 50 anos atrás
nem as preces o povo fazia, os espíritos tinham que incorporar nas reuniões mediúnicas para fazer prece. Que coisa, né? Então nós temos um caminho grande para andar. Muito bem, então as previsões que se devem desconfiar são todas as que não têm utilidade geral. As revelações pessoais são quase sempre falsas, mentirosas, né? Então tem o profeta Ágabo. Ágabo profetizou na igreja de Antioquia. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Todo mundo já leu Atos dos Apóstolos, já? Só já leu 5 vezes? Estou falando? Pois é. Então, naqueles dias, desceram os profetas, que são os médiuns, de Jerusalém para a cidade de Antioquia. E, levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito de profecia que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César, imperador de Roma. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que viviam na Judéia. Profetizou a grande fome, né? E tem muitas profecias. Nós vamos ver um grande sensitivo norte-americano, chamado Edgar Cayce. É espetacular, um grande médium. Pena que por lá não tem doutrina espírita, porque senão ele seria muito mais bem aproveitado. Então ele desencarnou em 1945, aos 67 anos de idade. Ele era um paranormal e durante mais de 40 anos manifestou habilidades psíquicas, surgidas quando ainda era criança. Edgar Cayce viveu no interior, era um homem do campo, e na infância, uma imagem luminosa, uma senhora cheia de luz, apareceu para ele, e perguntou para ele o que é que ele queria fazer na vida. Ele era ainda uma criança, mas tinha formação religiosa. Edgar Cayce lia a Bíblia todinha, uma vez por ano. Ou seja, todo ano ele lia a Bíblia toda, durante mais de 40 anos. Então ele leu a Bíblia por mais de 40 vezes. Ele chegou a montar um hospital, com a ajuda de alguns colaboradores, ele chegou a montar um hospital que fazia o tratamento espiritual. Então, ele passou a dormir. Ele é chamado também o profeta adormecido. A mediunidade dele é sonambúlica. Ele deitava e dormia, e falava tudo. Sabe o que ele é esperto demais? Sabe o que ele começou a fazer? Ele colocava um livro debaixo do travesseiro, ia dormir. No outro dia ele sabia tudo que estava escrito no livro. Gente, tem cada coisa nesse mundo que é assustador, é muito interessante. Então, ele atendeu milhares de pessoas, tanto presencialmente quanto à distância. Na época não tinha internet, mas tinha telefone. Atendia as pessoas à distância e dava orientação com relação a remédios, a tratamentos, principalmente, preste atenção no que eu vou falar, principalmente assuntos financeiros. Nós sabemos que os Estados Unidos da América do Norte é um país cheio de empreendedores, né? Então ele era consultado por pessoas que desejavam fazer investimentos, e ele fez grandes orientações, e ele previu que no futuro os médicos pegariam uma gota de sangue da pessoa e, através do exame daquela gota de sangue, iria descobrir as doenças que a pessoa tem. Hoje isso para nós é rotina, mas na época não era. Então ele previu isso. Então ele previu a Primeira Guerra Mundial, previu a Segunda Guerra Mundial, muito tempo antes de acontecer, previu a desencarnação de 2 presidentes norte-americanos durante o mandato deles.
ele fez ainda algumas profecias muito complicadas, mas fez. Uma delas é o desaparecimento da cidade de Nova York. E o outro, o afundamento do Japão. Né? Então, são coisas que o futuro tem aí algumas orientações para nós. Então, os espíritos levianos, eles não se preocupam com a verdade. Eles querem dinheiro. Eles querem aprisionar você para você sustentá-los com a sua vitalidade, com seus fluidos, porque eles não comem carne, eles não bebem café, não bebem cerveja, não bebem cachaça, mas quando você os consulta, cria um vínculo com eles. Então eles passam a se servir não do seu dinheiro, eles passam a se servir da sua vitalidade. E você vai ficando cada vez mais doente, cada vez mais fraco. A sua casa vai ficando cada vez mais perturbada, cheia de espíritos inferiores. Então, Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso modelo, é o nosso mestre, Jesus é o nosso Salvador. Nós não podemos colocar o nosso futuro espiritual na mão de espíritos brincalhões, nas mãos de espíritos zombeteiros. Jesus foi claro: pedi e obtereis, tudo o que precisareis, peça a Deus em meu nome, porque tudo o que pedires em meu nome, Ele vos concederá. E Ele diz: das ovelhas que o meu Pai me concedeu, nenhuma se perderá. As ovelhas que o Pai concedeu para Jesus é toda a humanidade, porque Jesus é governador, não é só do Brasil, Jesus é governador do nosso planeta, do nosso mundo. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10, João escreveu: e Ele fez o mundo. Então Jesus foi um dos trabalhadores de Deus responsáveis pela construção do nosso mundo, do nosso planeta, e Ele tem nas mãos a responsabilidade de guiar a todos nós, sem exceção, até quem não acredita nele. Ele é condutor, Ele orienta. Então, os médiuns veem e pressentem por intuição, não conseguem determinar com clareza aquilo que está vendo. Alguns médiuns sim, mas a grande maioria não. Então, a revelação mediúnica acontece quando o espírito se desprende do corpo. Então, o bom médium, normalmente, são pessoas desprendidas da matéria. São pessoas que conseguem controlar os seus apetites, tanto da glutonaria, quanto da sensualidade, quanto do álcool, e todo tipo de vício. Porque ele precisa ser bastante espiritualizado para estar em sintonia com os bons espíritos, para trazer as orientações dos bons espíritos. Então, Deus permite que de vez em quando alguma coisa seja revelada, quando essa coisa contribui para o bem. Mesmo assim, os espíritos brincalhões estão por perto, aguardando a oportunidade de enganar, e os médiuns invigilantes também estão se deixando enganar pela mistificação. Então, a médium Baba Vanga, é um nome difícil para nós aqui, né? Baba, se não me engano, significa mamãe, mamãe Vanga, né? Ela nasceu na Macedônia e desencarnou em 1996, aos 85 anos de idade. Quando ela tinha 12 anos, ela ficou cega. Teve uma tempestade muito forte e ela, tomada pelos furacões, né? Ela acabou ficando cega, ficou muitos dias fora de casa. Quando foi encontrada, estava cega, mas ela percebeu que ficou cega, mas começou a ver o futuro, começou a tratar de pessoas que estavam doentes. Ela recebeu a mediunidade, então um dom veio compensando a perda da visão. E ela se tornou conhecida pelo mundo todo
quando aquele submarino russo, Kursk, afundou no ano 2000. Porque em 1980, 20 anos antes, ela havia previsto que Kursk iria afundar. Muitos achavam que era a cidade russa, chamada Kursk, que haveria uma inundação. Mas não aconteceu nada com a cidade, mas o submarino afundou e houve a desencarnação de toda a tripulação. E ela previu o ataque do dia 11 de setembro de 2001, onde foram destruídas as Torres Gêmeas. Ela previu o desastre de Chernobyl. Ela previu a dissolução da União Soviética, a desencarnação da princesa Diana. Ela previu o ataque químico que o presidente da Síria, Bashar al-Assad, justamente, né? Ela previu quando ela disse que seria lançado um ataque contra o povo, né? E o próprio presidente lançou um ataque contra os seus cidadãos com arma química, onde houveram 70 mortos. A arma química, para quem não sabe, é uma das piores coisas que existe, uma das piores maneiras de desencarnar. Então, ela previu o 11 de setembro, em 1989, quando ela disse que os irmãos americanos cairiam após serem atacados por pássaros de fogo, ou aviões, que sangue inocente jorraria. Alguns acreditavam que essa previsão se referia às Torres Gêmeas. Ela fez essa previsão 12 anos antes de acontecer. Então, existem essas pessoas. Como explicar? Né? São coisas complexas. Se existem, está sob a permissão divina. Nós devemos aproveitar aquilo que for bom, aquilo que for útil, mas com muito cuidado, porque os espíritos inferiores estão infiltrados. Eles estão infiltrados e eles têm uma vantagem muito grande. Sabe por quê? Eles estão camuflados, a gente não vê eles. Eles se aproximam de nós, insinuam ideias negativas na nossa mente. Nós aceitamos, gostamos, e a partir daí está feito o vínculo. Toda noite eles vão para a nossa casa. Sabiam disso? Eles vão almoçar conosco, dormir conosco. É o vampirismo espiritual. Precisamos de muita oração. Jesus falou para os apóstolos: Senhor Jesus, nós não conseguimos afastar os demônios, o que fazer? Jesus sorriu e disse: meus filhos, essa classe de espíritos só é afastada com jejum e oração. Muita oração, muita leitura, muita prática da caridade e o jejum da maldade, jejum dos vícios, jejum da sensualidade. E Baba Vanga disse também que os Estados Unidos teria um presidente negro. E teve mesmo. Barack Obama, 44º presidente dos Estados Unidos. Ela acertou, mas ela errou, porque ela disse que ele seria o último presidente dos Estados Unidos. Vocês observaram? Então foi um momento de susto, né? Seria o último. Então, muito cuidado com as revelações. Ela falou sobre a Covid-19, quando disse que o corona ia desabar sobre a Terra. Muitos acharam que era uma guerra que iria acontecer. Quando veio o coronavírus, é que todo mundo entendeu o que era que ela tinha previsto. Então, ela previu uma coisa que já está acontecendo. Ela previu catástrofes econômicas na Europa. Ela previu a imigração ilegal. Ela previu que a Europa iria passar por um grande problema, por grandes problemas financeiros. E ela previu também a queda de um meteorito na Rússia. E, de fato, em 2013, no dia 15 de fevereiro,
caiu um meteoro na Rússia, com 100 pessoas feridas. E ela previu que em 2021, um dragão, olha só, um dragão se apossaria da humanidade, e 3 gigantes se uniriam a esse dragão. Os estudiosos perceberam que ela dizia da China, Rússia e Índia, 3 gigantes unidos, né, que estariam dominando a Terra. E ela disse que a partir de 2025, a fome seria erradicada do nosso planeta. Falou que de 2022 até 2045, as calotas polares estariam sendo derretidas, aumentando assim a inundação nas cidades costeiras. E disse também que os médicos do futuro serão capazes de curar muitas doenças, usando a tecnologia da clonagem. Então tem muitas coisas boas, mas também tem muitas coisas assustadoras. E nós precisamos guardar serenidade, porque o nosso mundo é governado por Jesus. Deus está de olho. Jesus é o nosso mestre, o nosso guia e o nosso salvador. Se estão acontecendo essas coisas, se existem essas previsões, é porque existem muitos débitos pesados a serem resgatados. O próprio Chico Xavier disse em conversa informal para Geraldo Lemos Neto, que está escrito no livro As Previsões de Francisco de Assis, não será em 2012, ele fala que quando o homem chegou na Lua, no dia 20 de julho de 1969, as comunidades espirituais próximas da Terra se reuniram assustadas, com medo de que o homem levasse a guerra para a Lua. Então eles deram para o homem um prazo de 50 anos. Se de 20 de julho de 1969 até 20 de julho de 2019 não houvesse a Terceira Guerra Mundial, a nossa humanidade seria beneficiada pela troca de informações, pela ajuda de comunidades de outros mundos, de outros planetas. Ou seja, estaria chegando na Terra recursos de comunidades espirituais muito mais evoluídas do que nós. Então, se não, muito bem, em algum momento isso foi previsto por Chico Xavier ao vivo na televisão. Nos anos 70, tinha um programa na televisão chamado Pinga Fogo. Está disponível no YouTube. Quem quiser escutar essa profecia, falado da boca do Chico Xavier, está lá disponível. É só escrever lá, data limite, que vai aparecer para vocês. Então, a Europa está passando por grandes transformações. Está passando e ainda vai passar por muitas outras transformações, que afetarão a política, que terão crises econômicas, guerras entre pátrias, questão de migração entre os povos. Então, são esses eventos vistos como parte das transformações necessárias. E tem uma coisa grave ainda. O nosso planeta, ele gira deslocado do eixo 29 graus. 29 graus de inclinação. E tem gente que fala, que tem uma previsão de que no futuro isso vai ser corrigido. Ele vai voltar para o eixo normal. Quando isso acontecer, o Polo Norte vai mudar de lugar. O Polo Norte vai ficar em algum lugar entre a Ucrânia, entre a Polônia e a Rússia. Naturalmente, aquela região toda vai ficar congelada. E os povos que vivem por ali terão de deixar aquele lugar.
Como hoje nós sabemos que a Rússia é um dos países com maior território do mundo. No entanto, a maior parte do território russo é inabitável, por causa do frio extremo. Então, quando acontecer essas mudanças, esses povos, naturalmente, precisarão deixar aquela região e vão procurar outros lugares. E o Chico Xavier trouxe para nós que no futuro muitas comunidades da Europa virão para o Brasil. A Europa não vai acabar, ela vai continuar existindo, só que com muitas transformações. São muitos milênios de guerra, são muitos milênios de perseguição e de matança. Nós tivemos 2 guerras mundiais no solo europeu. É muito ódio, é muita perseguição, e isso precisa ser resolvido perante a lei de causa e efeito. Então, são provações coletivas que estarão acontecendo na Polônia, na Europa. E muitos deixarão, então, aquele continente e virão para lugares onde, naturalmente, mais quente, com terras mais agricultáveis, incluindo o Brasil. E Chico Xavier disse, informalmente, ele não escreveu, que os americanos, canadenses, mexicanos ocuparão os estados norte do país, em sintonia com a Colômbia e com a Venezuela. Ele diz que nós, brasileiros, vamos ficar na região sudeste, incluindo o estado de Goiás. Ele diz que os asiáticos, chineses, japoneses, coreanos vão ocupar o centro-oeste e a região do Paraguai, da Bolívia e do Peru. E, enfim, o nordeste seria ocupado pelos povos russos e eslavos. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso. Esbarrei acidentalmente numa coisa curiosíssima. Uma coisa muito curiosa. Vocês sabiam que muitas famílias alemãs estão deixando a Alemanha? Sabe para onde que eles estão indo? Para o Paraguai. Existem já grandes fazendas, cidades, fundadas pelas famílias alemãs que estão deixando já aquela região e mudando para o Paraguai. Tem tanta gente querendo sair do Brasil para ir para a Europa, ir para os Estados Unidos, né? Será que, vamos pensar um pouco, né? Diante disso que nós estamos vendo, diante disso que nós estamos observando, essas mudanças que estão acontecendo e que ainda poderão acontecer, nos deixa, sim, pensativos. E Jesus disse, em Marcos capítulo 13, vês esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus mostrando para os apóstolos o templo de Jerusalém, construído pelo rei Salomão, o mais sábio dos reis da Judéia. E Jesus disse, está vendo esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra. E de fato, no ano 70 da nossa era cristã, o templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos. Então, Jesus previu isso pelo menos uns 40 anos antes. Em Mateus, Jesus disse, um de vós irá me trair. Um de vós irá me trair. E não aconteceu? Justamente. Em João capítulo 13, Jesus disse, não cantará o galo enquanto não me tiveres negado por 3 vezes. Falando para quem? Quem? Jesus falando para Pedro. Né? Então, Jesus sabia do futuro? Sabia. Por que Jesus sabia do futuro? Por que Jesus sabia e a gente não sabe?
E Jesus falou ainda em Mateus capítulo 17: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E aconteceu. Aconteceu, direitinho. Né? E João alerta para nós: meus amados, meus filhinhos, não acreditem em todos os espíritos. Não acreditem, usem a lógica, usem o bom senso, usem a razão. Nós não podemos de forma alguma acreditar cegamente. Por isso, quando nós vamos ler algum livro espírita, nós precisamos ter cuidado, porque entre os escritores descobriu-se que os espíritas leem muito. Então tem um tanto de gente escrevendo tanta coisa. Quando formos ler algum livro dito espírita, procure ver se ele foi editado pela Federação Espírita Brasileira, porque lá tem uma junta de pessoas conhecedoras da doutrina que estão ali analisando todos aqueles conceitos que estão ali. Se não tiver de acordo, eles não publicam. E é preciso conhecer as obras do André Luiz. As obras do André Luiz são também chamadas de obras subsidiárias. O que quer dizer isso? As obras de André Luiz explicam para nós, de forma detalhada, de forma romanceada, os livros do Allan Kardec. Quem está lendo os livros de André Luiz está lendo, de tabela, os livros do Allan Kardec. E André Luiz é mais acessível para o nosso entendimento. E ele mostra para nós o que é a vida espiritual. Então, no livro A Gênese, mostra como funciona a presciência. O Allan Kardec usa o caso de um homem que está no alto de um prédio, observando um território, uma área grande. Ele vê o carteiro andando lá embaixo. Ele está vendo que o carteiro vai descer num beco. Mas ele já viu que lá no final do beco tem 2 ladrões preparados para assaltar o carteiro. Então ele sabe qual que é o número do telefone do carteiro. Ele pega o telefone para o carteiro e fala: não passe por aí, não entre nesse beco, porque lá no fundo do beco tem 2 ladrões te esperando para te assaltar. E o carteiro, então, recebendo essa notícia, não passa pelo beco e fica livre dos assaltantes. Então, o homem que está no alto, com a visão privilegiada, consegue enxergar num espaço grande vários acontecimentos, não apenas um, vários acontecimentos. Então, para aquele homem, aquilo tudo é presente, mas para o carteiro que ainda está trafegando a avenida principal, ele vai passar no beco daqui a 10 minutos ainda. Então, daqui a 10 minutos ainda vai ser futuro para ele. Então, o Allan Kardec está explicando para nós que quanto mais desapegado da matéria, quanto mais nós nos elevamos espiritualmente, começamos a perceber melhor as coisas espirituais. Começamos a perceber melhor o futuro, porque aí o futuro passa a ser presente para nós. Então, para o carteiro, aquele homem foi um médium, um profeta, que falou o futuro, que o salvou de uma emboscada. Né? Então, é esta a teoria da profetização. Os médiuns são levados no mundo espiritual e mostrado para eles o que é que vai acontecer. Eles voltam e colocam no papel para todo mundo ter acesso. Né? Eu agradeço demais a bondade de vocês, a paciência que tiveram comigo, e rogo a Jesus, mais uma vez, ir na casa de cada um, tirando de lá todo o espírito perturbador, tirando de lá toda doença, toda maldade, trazendo paz e harmonia, saúde para toda a família, e que possa, Jesus, cada lar, formar o culto no lar, protegendo a sua casa, sua família, seus filhos, do ataque dos espíritos inferiores. Agradeço demais, que Jesus abençoe a todos.
nós é que agradecemos. Tem um ditado antigo que diz: o futuro a Deus pertence, né? É uma grande verdade. Meus caros, estamos chegando ao final da nossa reunião. Aqueles que sentirem a necessidade de um passe, ao final da reunião, por favor, formem uma fila aqui à direita. Nós só pedimos a caridade do silêncio, porque a conversa atrapalha a câmara de passe. E vamos agradecer a Jesus, a Deus Pai Todo-Poderoso, pelo amparo que aqui recebemos, né? Pelas essas palavras de encorajamento, de esclarecimento. Ó Mestre Maior, Jesus, querido irmão maior, companheiro de todas as horas, agradecemos ao Jesus por tudo que temos recebido, por mais essa noite de estudo, que possam esses conhecimentos, Jesus, nos ajudar a nos transformar para melhor. Jesus, rogamos por todos aqueles irmãos que ainda jazem caminhando na ignorância, nas trevas do sofrimento, sejam eles qualquer, que tua mão caridosa, teu olhar compassivo caia sobre eles, iluminando, protegendo, confortando Jesus, trazendo a necessária harmonização. Divino Jesus, rogamos pelos países envolvidos em conflitos, que possam ser os líderes serem tocados por teu amor maior, Jesus, e despertos para a necessidade de repensarem suas condutas e entenderem que é conversando que as pessoas se entendem, de maneira tal a resolver as suas situações problemáticas e conduz os seus povos efetivamente para uma condição de vida melhor. Hoje, Jesus, ampara esse planeta que passa por tantas provas e transformações. Ilumina-nos, ó Jesus, e fica conosco, Divino Mestre, hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja. Meus irmãos, vão com Deus e paz profunda a todos.